Olá, povo de Deus, que a paz seja convosco, que a paz seja sobre sua vida, que a paz seja sobre sua casa. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse último vídeo da série Armadura de Deus. Hoje é o 7º vídeo que nós vamos fazer o fechamento desse tema Armadura de Deus. Então já tivemos aqui 7 sextas-feiras com essa, falando da palavra de Deus, falando sobre esse texto que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós em Efésios 6, falando então dessa armadura do soldado romano. E eu quero ler com vocês então o texto hoje de Efésios 6, na sua plenitude aqui, para que a gente possa fazer então um encerramento sobre esse tema tão maravilhoso que é a armadura de Deus. Então, em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Maravilha, amém, até aqui. Então, aqui no livro de Efésios 6, nós passamos pelas 6 peças da armadura, falamos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das sandálias do Evangelho. E aqui nesse texto da armadura de Deus, ele começa falando, quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui, querido, esse texto Paulo deixou para nós, inspirado pelo Espírito Santo, e esse texto ele nos ensina como nos fortalecermos no Senhor, para que nós possamos resistir essas batalhas espirituais que nós vamos enfrentar, porque quando nós nos tornamos cristãos, queridos, nós entramos numa batalha, nós já começamos uma batalha, uma batalha contra uma mudança de cultura, de uma vida que nós vivíamos muitas vezes, muitos de nós, assim como eu, viviam uma vida errada. Então nós começamos uma batalha diária contra nós mesmos, contra a nossa maneira de viver, agora buscando viver uma vida em santidade diante da presença de Deus, Então, a partir do momento que eu me torno cristão, eu já tenho essa batalha. E aqui Paulo já deixa registrado para nós, então, como nós conseguimos nos fortalecer no Senhor e também como nos proteger durante essa vida cristã, durante as batalhas que nós vamos enfrentar, E quando nós entramos então nessa batalha, nós temos que lutar, contra alguns inimigos. E um primeiro inimigo, que é o primeiro que a gente já começa a identificar ali e tem que trabalhar muito, é a nossa própria natureza pecaminosa. A palavra de Deus fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, que nós somos concebidos em pecado. Então a nossa tendência já é para o mal, para o pecado. Então o primeiro inimigo que nós temos que trabalhar, a Bíblia ela chama de carne em alguns textos, em outro ela chama da natureza do velho homem, mas aqui, se a gente lê em Gálatas 5,17, ele fala desse primeiro inimigo que nós temos que lutar, Gálatas 5,17 diz o seguinte:
porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas o verso 18, mas são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Né? E depois ele vem ali falando todas as obras da carne, né? Concupiscência, idolatria, libertinagem, feitiçaria, inimizades, ciúmes, discórdia, divisões, bebedeiras, orgias, e ele fala todas as outras coisas semelhantes a essa. Então a gente vem de uma vida assim para Cristo. Então a primeira grande batalha é largar, é mudar, porque o evangelho é transformação radical, né? Então a primeira grande batalha é essa, contra a nossa carne, contra essa nossa tendência pecaminosa, né? E também fala ali do velho homem, né? Em Efésios 4, se nós lemos lá em Efésios 4, 22, Efésios 4, 22, ele fala: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, né? Então, a primeira grande batalha é essa, né? Contra a nossa própria natureza pecaminosa, e a partir daí nós temos que agora viver um padrão de santidade segundo a palavra de Deus. Nós que decidimos seguir a Cristo, sermos cristãos, então essa armadura de Deus vai servir para que nós consigamos vencer esse inimigo. Depois nós temos que lutar também contra o mundo, né? Mais propriamente dito, esse sistema corrompido pelo pecado, né? Que a partir da queda de Adão e Eva, então o mundo se corrompeu. Então nós estamos no mundo, né? Nós temos que lutar então contra esse sistema corrompido. E aí em João, né, ali em João 15, ele fala, a palavra fala sobre essa luta também que nós temos que lutar. João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19 diz o seguinte, aqui: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O verso 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Né? Então nós temos que seguir um outro padrão, nós temos que seguir o padrão da palavra de Deus. Enquanto o mundo tem uma tendência de fazer as coisas por um lado, nós temos que ir totalmente contra, porque, né, a própria Bíblia fala que o mundo jaz o maligno. Então esse é o segundo inimigo, né? Então o primeiro, a nossa natureza pecaminosa, nós temos que lutar com ela todos os dias, né? Contra o mundo, que é esse sistema corrompido. Então nós temos que seguir o padrão da palavra de Deus. Depois, o próprio diabo, né? O próprio diabo está lá em 1 Pedro 5, nos fala sobre esse adversário que nós temos. 1 Pedro 5, o verso 8, ele diz o seguinte, verso 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Né? Então nós temos um inimigo das nossas almas que é o diabo. Né? O diabo era um anjo de luz, né, que servia na presença de Deus, e por ele deixar a arrogância entrar na sua vida, querer ser igual a Deus, acabou dando lugar ao mal, né? Ou seja, todo o mal que nós vemos no mundo nasceu no diabo, né? Deus não criou o mal, quem criou o mal foi o próprio diabo. Deus, ele sempre dá o livre-arbítrio, assim como ele tem livre-arbítrio para nós, os anjos também têm, e o diabo deixou se corromper. Lúcifer, que era o anjo de luz, deixou se corromper, querendo ser igual a Deus, e a partir desse momento ele acabou sendo destronado do céu, né? Deus lançou ele de cima a baixo, conforme nós
lemos na palavra de Deus a história, então todo mal nasceu nele, então ele é um inimigo. Em João 10,10 fala que ele veio senão matar, roubar e destruir, né? Então nós também temos esse inimigo, esse adversário das nossas almas, que nós temos que estar sempre lutando. Ele está sempre tentando nos afastar da presença de Deus, porque longe de Deus nós somos alvos fáceis, nós vamos estar desprotegidos, sem a armadura de Deus, sem os princípios cristãos, nós vamos ser alvos fáceis para ele, né? Então, olha só, então a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós temos todas essas batalhas, né, espirituais no dia a dia, coisas que vêm para tirar a tua paz no dia a dia, no teu trabalho, no meio da tua família. Então nós precisamos estar revestidos dessa armadura. Como a gente leu aqui, tomai toda a armadura, né? Então não adianta eu ter só um pedaço da armadura, porque eu vou ser, o inimigo vai achar uma brecha, vai me atacar naquele lugar, vai me ferir, vai me tirar da presença de Deus. Então tem que ser todas as peças da armadura. Não adianta eu ter 2, 3, 5, eu tenho que ter as 6 peças, eu tenho que estar protegido por inteiro, sem brecha, né? Sem brecha nenhuma, e aí eu vou conseguir vencer todas as minhas batalhas. E hoje, querido, tem muito cristão que não tem dado atenção para essa parte espiritual nossa, de cuidar da nossa alma, de ler esse texto, por exemplo, de Efésios e trazer para a nossa vida, pegar essas peças da armadura, esses princípios e trazer para nós, para que possamos resistir ao dia mal. E aqui a palavra fala em Efésios para que a gente possa ficar firmes, inabaláveis. Sem essa armadura por completo, nós não vamos conseguir, querido, né? E é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para nós. Então o que ele diz? Quando o soldado romano, né, anda com toda a armadura, então o soldado romano anda com o capacete, e nós temos que andar com a salvação, com a nossa mente blindada na salvação, pensando coisas boas. O soldado anda com a couraça, e nós temos que andar com a justiça, sabendo que a nossa justiça é Deus, né? Que Deus é aquele que faz justiça por nós, não querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos. O soldado anda com um cinto, né, firmando a sua a armadura. E nós temos que andar na verdade, mas a verdade, querido, na nossa vida tem que ser um princípio central que vai ligar todas as outras peças, né? O soldado anda com o escudo constantemente, ele não larga do escudo, assim como nós temos que andar agarrados na nossa fé, não podemos soltar a nossa fé e alimentar ela cada vez mais para que a nossa fé possa crescer. O soldado anda constantemente com a espada desembainhada na mão, né, no fronte ali de guerra, preparado. Assim temos que ser nós, querido. Com a palavra de Deus, nós temos que estar totalmente afiados, né? Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, um obreiro, né, que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. Então nós temos que andar também constantemente com a palavra no nosso coração, na nossa vida, praticando a palavra de Deus, né? O soldado anda então com as sandálias, aquela que dá firmeza para ele, que não deixa ele derrapar. Assim também nós temos que andar com o Evangelho, né? O Evangelho, que é transformação de vida radical. O Evangelho é mudança de vida. Então nós temos que andar com o Evangelho, abraçados ao Evangelho de Cristo, da salvação, o Evangelho da graça, né? Esse Evangelho que Jesus pagou um preço para que eu e você pudéssemos ter recebido, né? Os mártires da igreja primitiva sofreram perseguição, foram mortos, para que essa palavra, para que esse Evangelho, para que as boas novas chegassem para mim e para você. Então nós temos que andar sempre armados, nós temos que andar com todos esses princípios em nós, assim como o soldado sempre andava com a sua armadura, não tirava ela para nada, nós também temos que andar nesses princípios cristãos que estão aqui na palavra de Deus, né? Nós que somos cristãos, nós temos que andar dessa forma, cuidar da nossa vida espiritual. Estamos passando um momento difícil de pandemia. São esses princípios, querido, que vão nos dar tranquilidade para passar por tudo isso que nós temos passado e permanecer inabaláveis, conforme está Efésios 6, né, querido? Então você imagina
nós tendo todos esses princípios, buscando, e no final o apóstolo Paulo fala orando em todo o tempo, com súplicas, né? Então, imagina nós com todos esses princípios, querido, enraizados, né? Com essa armadura vestida em nós, orando em todo o tempo, porque é assim que essa armadura vai crescendo, que essa armadura vai se fortalecendo em nós, que esses princípios vão sendo desenvolvidos em nós através do Espírito Santo, orando, buscando, lendo a palavra de Deus. Querido, não tem como o diabo achar brecha nenhuma na minha e na sua vida, e com certeza você firmado nessa palavra, nesses princípios, o diabo vai ter que fugir de você. Isso vai te dar autoridade, ele vai ter que fugir da sua vida, ele vai ter que fugir da sua casa, ele vai ter que fugir do teu trabalho, ele vai ter que fugir dos teus sonhos. Em nome de Jesus Cristo, ele não tem mais vez na minha vida, na sua vida. Eu profetizo, querido, se até aqui, nesse 7º vídeo, você ainda tinha alguma dificuldade de alguma dessas peças, se tinha alguma coisa te amarrando, hoje está caindo por terra em nome de Jesus. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que hoje, querido, a sua armadura está completa e que a partir de hoje, querido, é um outro posicionamento. Você sai daqui como um grande soldado de Cristo, armado, né, com toda a armadura, vestido com toda a armadura, e que o inimigo não vai achar uma brecha, e você vai ter todas as peças da armadura para atacar e para se defender no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, com isso, nós encerramos aqui essa nossa playlist da Armadura de Deus. Espero que você tenha gostado, que possa ter abençoado, não porque eu estou falando, mas é porque é a palavra de Deus, eu estou falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, né? Então, que ela possa fazer a diferença na sua vida, na sua família, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus possa abrir as portas na sua vida, você que está necessitado. E essa pandemia, querido, já é vencida em nome de Jesus Cristo. Se você gostou, que você possa compartilhar, que você possa assinar aí o canal, ativar o sininho para que toda semana eu estou gravando um vídeo para abençoar a tua vida e você vai receber a notificação aí. Então, eu fico por aqui, que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, toda a sua casa, e até um próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Um abraço.